Maravilha, estamos ao vivo, 10 horas mais 30 minutos, 10h30 no horário de Brasília. Bom dia a você, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, para você que está ligado conosco pelos nossos canais, os canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, pelas nossas plataformas. E nós estamos ao vivo pelo canal 126 da nossa antena parabólica, né? Que Deus abençoe você. Você que está ouvindo a nossa programação, é a sua primeira vez que está assistindo aqui o nosso canal, a TV Manaim? Seja bem-vindo, sinta-se abraçado aqui por toda a nossa equipe e que Deus abençoe você. Seja bem-vindo ao nosso canal 126 aqui da Parabólica, o nosso canal aberto. A você que nos acompanha, como já mencionamos aqui pelas plataformas no Brasil e no exterior, esse é o nosso quadro Lâmpada para os Meus Pés. O Lâmpada para os Meus Pés, falando sobre o preparo da igreja, o preparo para o arrebatamento, esse momento importante, esse momento maravilhoso que nós estamos vivendo, e nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre cantares, né? E quem vai falar um pouco mais, dando uma introdução aqui no Lâmpada para os Meus Pés, é o pastor Gilson Souza, que já está aqui conosco. Pastor Gilson, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jorge, eu quero cumprimentar a você e também os nossos companheiros que estão conosco na bancada hoje, o pastor Gerson Belucci, o pastor Samir Abazov, também o pastor Ricardo Azevedo e o pastor João Cidade. Muito prazer, muita alegria, podemos estar juntos, né? E nós, na verdade, hoje, hein, Jorge, nós estamos hoje aqui dando uma sequência a um assunto de cantares de Salomão, que, aliás, nos trouxe, irmãos, uma riqueza de ensino tão grande que nós estamos voltando quase que aos mesmos versículos, mas encontrando ali outras coisas assim novas, né? Novas, às vezes as coisas novas e velhas. Mas então nós estamos encontrando coisas novas, porque à medida que nós estudamos o capítulo 6, no versículo 10, por exemplo, nós vamos ver ali que comparação notável que nós encontramos ali no livro de Cantares com aquilo que foi a criação de Deus, né? Quando Deus criou o mundo e criou o sol e a lua, e ali a maneira como Cantares fala a respeito disso. Quem é esta, né, que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol? Então, essas expressões são expressões bíblicas que mostram exatamente, apontam exatamente para esse momento profético que nós estamos vivendo agora. Você pega o capítulo 7, por exemplo, nós vamos ficar sabendo agora o que é que a igreja vai oferecer ao Senhor, o que ela vai dar ao Senhor, o que ela vai viver na presença do Senhor quando ela for arrebatada, né, após o arrebatamento. Então, realmente, trata-se, portanto, de uma riqueza de ensino muito grande e muito valiosa para a nossa vida espiritual, né? Amém, Jorge? Amém, pastor. É isso mesmo. Bom, e vamos aqui na nossa sequência cumprimentar os queridos pastores que estão conectados conosco, eles que estão sempre no Lâmpada para os Meus Pés. Deixa eu cumprimentar aqui o pastor Ricardo Azevedo. Pastor Ricardo Azevedo, diretamente da Europa, em Portugal. Pai do Senhor Jesus, pastor, seja bem-vindo aqui ao Lâmpada para os Meus Pés. Pastor Ricardo Azevedo. A paz do Senhor, Jorge. A paz do Senhor aos pastores da bancada. A paz do Senhor a todos os ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Amém. Agora quero cumprimentar aqui também o pastor Samir. Um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Pai do Senhor, pastor Samir, seja bem-vindo. Pai do Senhor, companheiros da bancada. Pai do Senhor, queridos ouvintes. O Senhor nos deu esta bênção de mais uma vez podemos estar juntos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Quero cumprimentar aqui também o pastor Gerson Belucci, que está aí na Europa. Alô, pastor Gerson. Um abraço aos irmãos também em Portugal, os irmãos em Lisboa. Pai do seu pastor Gerson. Seja bem-vindo. Olá, Jorge Pessoa. Olá, pastor Gilson. Eu saúdo também os nossos companheiros da bancada, pastor João Cidade, pastor Ricardo, pastor Samir, e os nossos queridos e fiéis ouvintes que estão sempre conosco aqui no Lâmpada para os Meus Pés, com a paz do Senhor Jesus. Vamos ao trabalho. Isso, vamos ao trabalho. Pastor João Cidade, diretamente de São Paulo. Pai do Senhor, pastor João Cidade, seja bem-vindo ao Lâmpada. Paz do Senhor, Jorge, que alegria estarmos juntos mais uma vez no Lâmpada. Louvado seja o Senhor. Meu cumprimento a todos os nossos queridos irmãos e ouvintes que estão conectados conosco pela Rádio Manaim, pelas redes sociais, pelo canal de TV, no canal 126, louvado seja o Senhor. Meu abraço ao pastor Gilson, né, e também aos nossos queridos pastores aí da bancada, pastor Gerson, pastor Ricardo Azevedo e pastor Samir. Jorge, vamos em frente, Jorge, louvado seja o Senhor.
É verdade. Vamos dando sequência, 10h35, você que nos acompanha pelas plataformas. E agora o pastor Gilson, fica à vontade para a gente estar ouvindo aqui mais comentários no Lâmpada para os Meus Pés com os nossos pastores. Amém, Jorge. Obrigado. Muito bem, né? Estamos todos à mesa, na bancada. E nós vamos chamar aqui para comentar a primeira pergunta de hoje, fazer o comentário da primeira pergunta, o pastor Gerson Belucci. Pastor Gerson, a paz do Senhor, companheiro. Muito bem, irmãos. Vamos à pergunta número 1, que diz: lendo Cantares, capítulo 6, verso 10, na expressão formosa como a lua, brilhante como o sol, faça uma comparação com Gênesis, capítulo 1, verso 14, identificando o sentido profético. Justifique a sua resposta. Então vamos ler Gênesis, capítulo 1, verso 14, que diz: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. A resposta, meus irmãos, é a seguinte: Cantares se refere à igreja com a formosura da lua e formidável como exército com bandeira. Profeticamente, está falando da igreja fiel. A pureza da revelação de Jesus leva a igreja a carregar consigo a bandeira da vitória. Assim como a lua reflete a luz do sol, a igreja fiel reflete a luz do Senhor Jesus Cristo, que é o sol da justiça, ou seja, a revelação do Senhor para as nossas vidas. Em Gênesis, por sua vez, o texto apresenta a obra criadora. O sol e a lua são os luminares criados por Deus para a separação entre o dia e a noite, e também para os sinais e para tempos determinados e para dias e anos, como diz o texto em Gênesis. Em Cantares, meus amados, profeticamente a igreja fiel é descrita com a formosura da lua e do sol, pois agora, na eternidade, ela se apresenta gloriosa, glorificada, com a aparência da obra redentora e não mais da obra criadora como apresentada em Gênesis. O brilho que reflete sobre a igreja fiel é outro brilho agora. Não é o brilho do sol e da lua, mas é o brilho do Senhor. Porque em Apocalipse 22:5 nos diz uma coisa maravilhosa, diz: e ali, na eternidade, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Jorge, pastor Gilson, passo a palavra a vocês para a próxima pergunta e os comentários. Amém. Maravilha, pastor Gerson. Que coisa gloriosa, né? Especialmente essa certeza que o Senhor nos dá no livro de Apocalipse, né? Ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada, porque o Senhor vai ser a nossa luz ali, né? Que vai estar para sempre brilhando, iluminando as nossas vidas na eternidade. Que coisa gloriosa, né? Glória a Jesus. Obrigado, pastor Gerson, pela sua participação. Vamos agora, então, ao companheiro pastor João Cidade, que vai nos dar informação, comentando sobre a pergunta número 2 da Escola Bíblica Dominical de ontem. Pastor João Cidade, sua vez agora, companheiro. Amém. Então vamos seguindo, né, pastor Gilson? Então, o comentário da pergunta 2, a pergunta 2 diz assim: ainda no mesmo verso e na mesma expressão, o verso e a expressão é Cantares 6:10, né? Na expressão formosa como a lua, brilhante como o sol. A igreja é comparada à lua, que reflete a luz do sol. Foi o comentário que o pastor Gerson acabou de fazer. Então, nos capítulos estudados até aqui, no livro de Cantares, apresente 3 atributos que o noivo Jesus vê na igreja, na noiva, que são reflexos dos atributos dele. Então, os atributos que o Senhor Jesus vê na igreja e que são reflexo, né, dele, ali da pessoa do Senhor Jesus na vida da igreja. Então, o primeiro que nós podemos comentar
é Cantares 1,15, que diz assim: eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Então, o texto fala profeticamente da igreja, irmãos, que tem o olhar do Espírito Santo. A igreja fiel reflete, a luz da revelação de Jesus na vida dela. Então, o olhar do Espírito Santo, o olhar ali como das pombas. Cantares, agora 2, verso 1 e 2, que diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Então, outra característica que nós vemos na igreja, que são atributos do Senhor Jesus. O lírio dos vales fala da igreja que é santificada, purificada pela operação do Espírito Santo. Como o lírio dos vales, a igreja é vista como o corpo de Cristo, então, cujas vestes de salvação são brancas, limpas das impurezas do pecado. Isso é uma operação do Senhor, do Senhor Jesus na vida da igreja. Cantares 4,9 diz assim: tiraste-me o coração, minha irmã, minha esposa, tiraste-me o coração com um dos teus olhos, com um colar do teu pescoço. E essa expressão, profeticamente, irmãos, fala que a igreja, que tem o olhar adornado pelo Espírito Santo, move o coração do Senhor Jesus, do seu amado. O colar, ou em outra versão, a pérola, aponta para o próprio Senhor Jesus, que é a pérola de grande valor, que adorna a comunhão, que fala do pescoço ali, e da igreja com o seu amado. Poderíamos ainda, a pergunta pediu 3, nós poderíamos sugerir ainda uma quarta, que é Cantares 4,3, que foi até um dos comentários da Escola Bíblica Dominical ontem, que fala: os teus lábios são como o fio de escarlata e o teu falar é doce, a tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. Então, o falar da igreja fiel é doce, porque a igreja fala do projeto eterno, que é o próprio sacrifício do Senhor Jesus, que está apresentado em toda a palavra, profeticamente apresentado em toda a palavra de Deus. E essa mensagem é doce para o Senhor e para aqueles que a ouvem. Louvado seja o Senhor. Pastor Gilson. Amém. Obrigado, pastor João. Que maravilha esse aspecto abordado aí, no texto. O projeto eterno do Senhor é o falar da igreja que é doce, E ali mostra exatamente o próprio sacrifício do Senhor Jesus, está apresentado em toda a palavra. Também o verso 9, quando fala a respeito do colar do teu pescoço. Tem uma outra versão da Bíblia, em português, que fala a pérola, uma única pérola do colar do teu pescoço. A pérola quer dizer o valor de Jesus para a igreja na comunhão, Pescoço fala da comunhão do cabeça com o corpo. Que coisa gloriosa realmente é essa expressão do texto de Cantares de Salomão. Então, na verdade, pastor João, a gente vê que nós não estamos repetindo um estudo de Cantares de Salomão. Nós estamos aprendendo coisas com mais profundidade. Nós estamos tendo respostas, inclusive, João, nós estamos tendo respostas no livro de Cantares de Salomão para muitas indagações que os irmãos estão tendo, porque às vezes tem irmãos que assistem determinadas informações dadas sobre esses assuntos, a chamada escatologia bíblica e mais uma série de coisas, pegam esses assuntos de versões de pessoas que não têm revelação, então ficam na dúvida. Nós estamos falando desse assunto, pastor João? Estamos falando dentro da revelação do Espírito Santo, que é exatamente aqui no livro de Cantares de Salomão. Amém? Não é isso, pastor João? Exatamente, louvado seja o Senhor por essa experiência que o Senhor tem dado à sua igreja, de nós podermos ouvir e viver o falar do Senhor no meio da igreja, o Senhor se revelando à igreja no livro de Cantares. Maravilha, mostrando ali todo o projeto de salvação, o seu amor. E é interessante só acrescentar aqui a riqueza do texto. E a gente, lembrando lá do texto de Salmos, que diz: em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Então é um manancial riquíssimo
a palavra e as revelações, elas não se esgotam, porque o Senhor vai se revelando à sua igreja. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastor João. Glória a Jesus. Então vamos agora ao pastor Ricardo Azevedo, que vai comentar a pergunta número 3. Pastor Ricardo está agora com a palavra. Paz do Senhor, pastor Ricardo, é sua vez. Muito bem, pastor Gilson. Então vamos ao comentário da terceira pergunta, que diz assim: lendo Cantares, capítulo 7, verso 12, identifique o sentido profético da expressão ali te darei o meu grande amor. A expressão profética ali te darei o meu grande amor se refere a toda a revelação do Espírito Santo, seus mistérios revelados à igreja. Tudo o que o Espírito Santo, que é o amor, revelou para a igreja ao longo de toda a existência dela no mundo. Ela agora, no milênio, apresenta ao Senhor Jesus, que é o esposo, e a sua esposa, a igreja fiel, vão às vinhas, ao campo. A igreja, com o Senhor Jesus no milênio, recebe a recompensa da fidelidade dela ao seu noivo. A igreja que não se misturou com o mundo dará o grande amor, apresentará tudo o que o Espírito Santo, o amor, fez por ela ao longo de toda a sua existência no mundo. Cantares 7,12 diz assim: levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, ali te darei o meu grande amor. Retorno ao senhor, pastor Gilson. Amém, pastor Ricardo. Obrigado, então, pela sua participação. Que coisa maravilhosa, realmente, é esse aspecto, né? Abordado ali, te darei o meu grande amor. Por que grande amor? O amor foi tudo aquilo, né, que o Espírito Santo fez pela igreja ao longo da existência dela e que ela agora vai entregar ao Senhor Jesus, como retribuir ao Senhor Jesus, para mostrar para o Senhor Jesus, lá na eternidade, que foi bom, valeu a pena. Ele, quando subiu para estar junto com o Pai, ele nos enviou o Espírito Santo, que permaneceu conosco e com todo o amor do Espírito Santo, realizou essa grande obra no meio da igreja, que a igreja agora vai levar isso, né? Ela vai apresentar isso ao Senhor. Ali te darei meu grande amor. Que maravilha, né? Vamos então a quase o mesmo sentido dessa resposta, desse comentário, da pergunta 3, né? Agora a pergunta 4, o pastor Samir Abaso vai nos falar também a respeito da expressão daquilo que a igreja vai falar também para o Senhor, quando ela vai dizer assim: eu os guardei para ti. Pastor Samir, é a sua vez agora, a paz do Senhor, companheiro. Amém. A pergunta 4 diz: lendo Cantares capítulo 7, verso 13, identifique o sentido profético da expressão eu os guardei para ti. Queridos ouvintes, caros companheiros, essa expressão se refere profeticamente a todos os resultados do amor, que é o Espírito Santo no meio da igreja. Essa igreja que se deixou conduzir pelo Espírito Santo, foi purificada, adornada, desfrutou dos dons espirituais e todas essas bênçãos, ela guardará para o Senhor Jesus. É a igreja que não se misturou com o mundo, apresentará tudo o que o Espírito Santo, o amor, fez por ela, no meio dela, ao longo de toda a sua existência neste mundo. O perfume das mandrágoras que resultam nos excelentes frutos produzidos por uma igreja plena de dons espirituais, tudo isso a igreja guardou e agora apresenta todo o resultado do trabalho que o Espírito Santo fez por ela, através dela, no meio dela, adornando-a e santificando-a. As mandrágoras dão cheiro, e as nossas portas há toda sorte de excelentes frutos. Novos e velhos, o amado meu, eu os guardei para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém, pastor Samir. Glória a Deus. Que bênção, né? Vamos dar sequência então agora, pastor Samir, à pergunta número 5 e o comentário dela, né? Porque essa pergunta número 5, ela fala a respeito exatamente do caráter profético das expressões do verso 1º do capítulo 6 de Cantares, né? Quando a Israel faz a pergunta à igreja infiel ali que ficou: para onde foi o teu amado? Então, na resposta que ela vai dar aqui,
está aqui as grandes expressões proféticas relacionadas ao Senhor Jesus, né? Quando diz assim, desci ao jardim das logueiras. As logueiras falam dos frutos que duram, frutos perenes, né? São as nozes. Apontam para as bênçãos e riquezas espirituais que foram recebidas ao longo da vida da igreja e que permanecerão, porque elas são perenes, elas são permanentes, são eternas, né? No caso ali da eternidade. Para ver os frutos do vale. Então o vale ali fala do lugar das lutas e provas, né? E onde o próprio Salmo 23, verso 4, fala sobre isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. É onde a igreja, ainda que nas lutas e provas, ela produziu novos frutos. Os frutos resultados do louvor, da gratidão, da vitória da igreja, né? E interessante isso. A ver se floresciam as vides. Ou seja, a vide fala da igreja fiel de Jesus, né? João capítulo 15, verso 5, fala sobre isso, né? E ela floresce, ela tem o aroma das flores, dos dons espirituais. Jesus falou isso, eu sou a videira e vós os ramos, né? Ou as varas. Se brotavam as romeiras, é outra expressão, né? A experiência de uma igreja amadurecida, porque como o pedaço de romã, que é símbolo de uma igreja em seu aspecto pleno, em seu pleno sacerdócio, operando assim a cura das nações, né? A palavra do Senhor nos fala sobre isso, né? A respeito da igreja, a romã, ela quando se parte é porque ela está madura, então isso fala do amadurecimento da igreja, uma igreja fortalecida. Antes de eu o sentir, aqui já fala de tudo que acontecerá tão depressa, tão rápido, né? Antes de eu sentir, estava mostrando ali, quando Jacó serviu 7 anos por Raquel, o trabalho que ele teve ali para Labão pareceu para ele como poucos dias pelo muito que a amava. Então, é coisa rápida. Antes de eu sentir, foi o momento também que Enoque foi trasladado para não ver a morte, né? Antes de eu sentir, Elias foi levado em um carro de fogo, né? Foi maravilhoso isso. São lembranças de fatos que nos dizem como será o arrebatamento. Ou seja, será num abrir e fechar de olhos, como o relâmpago e sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será o arrebatamento da igreja fiel. Então, por isso esse versículo fala desse momento especial do arrebatamento da igreja. E concluindo, Jorge, vamos agora para a nossa pergunta dirigida para as crianças, né? Crianças, intermediários, adolescentes. É verdade, como o senhor está aí também nos ajudando, né? Os irmãos estão nos ajudando, colaborando conosco, e lendo em Cantares no capítulo 6, do verso 12, está falando sobre uma comparação. Compare com o que está escrito em Apocalipse capítulo 19, no verso 7. Pastor, muitos comentários aqui das nossas crianças, né? Que maravilha, né? Por exemplo, essa expressão aqui, a alegria da chegada das bodas do Cordeiro será repentina, num abrir e fechar de olhos, antes de eu o sentir. Aí estaremos na eternidade, desfrutando das riquezas eternas. Que expressão notável, né? E outra criança disse assim, a maior alegria da igreja será participar das bodas do Cordeiro na eternidade. E realmente será a maior alegria da igreja. E a igreja será arrebatada e estará na glória com Jesus. Foi outra expressão. Outra também, o arrebatamento será num piscar de olhos. Veja a expressão de uma criança, piscar de olhos. E a igreja tem que estar preparada. E por fim, outra expressão também de resposta, a igreja fiel está pronta para o arrebatamento e ele acontecerá muito rápido, num piscar de olhos. Jorge, que maravilha, né? É verdade, pastor. Louvado seja Deus. Esse é o Lâmpada para os Meus Pés. Já estamos aqui na reta final do Lâmpada para os Meus Pés. E o pastor Gilson vai fazer um rápido comentário. Nós temos aí 2 minutos, pastor. Já nós seguiremos com a programação no canal 126. Pastor, orientação para esta quarta-feira, reunião de senhoras. Sim, é interessante nessa quarta-feira agora nós observarmos o seguinte, não é quinta quarta-feira do mês, né? Pelo que eu estou observando aqui. Então, uma sugestão, é quinta quarta-feira do mês? Não, né? Não é não. Então tá aqui, novembro, nós temos, novembro, nós temos aqui. Não, agora a próxima é dia 8. Então veja bem que uma sugestão muito boa para as irmãs seria aqui essa pergunta, a 13, né? O verso 12 e o verso 13, né? A pergunta 3 e a pergunta 4. Realmente é uma sequência de 2 coisas que a igreja vai apresentar ao Senhor, né? Na eternidade. Possivelmente esses 2 aspectos possam ser bem acessíveis para a colocação feita pela irmã que estará à frente, né? A irmã que estará à frente da dinâmica do culto das senhoras
na próxima quarta-feira, no dia 8. Maravilha, glória a Jesus. Bom, deixa eu me despedir aqui do pastor João Cidade, diretamente aí de São Paulo. Pastor João, obrigado por sua participação. Um grande abraço aqui no Lâmpada para os meus pés, hein? Deus abençoe os irmãos aí de São Paulo. Amém. Muito obrigado, Jorge. Um grande abraço a você, pastor Gilson, os pastores da bancada e os nossos queridos irmãos. Louvado seja o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Uma boa semana, Jorge. Amém. Deixa eu me despedir do pastor Ricardo Azevedo. Um abraço aos irmãos aí de Portugal, a igreja de Odivelas. Pastor Ricardo Azevedo, obrigado por sua participação mais uma vez. Boa semana, hein, pastor? A paz do Senhor a você, Jorge, a paz do Senhor aos queridos pastores da bancada, aos nossos ouvintes do Lâmpada para os meus pés. E vamos para mais uma semana e certamente o Senhor estará conosco. Um grande abraço a todos. Amém. Pastor Samir, um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Vou me despedir também. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Gerson. Pastor Gerson, um abraço aos irmãos em Portugal, os irmãos em Lisboa, que estão sempre também conectados conosco. Pai do Senhor. Amém, Jorge. Amém, pastor Gilson. Também me despeço do pastor João Cidade, pastor Ricardo, pastor Samir e dos nossos queridos ouvintes. Que tenhamos todos uma semana abençoada e nesta segunda-feira o Senhor possa visitar o nosso coração. A todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos os pastores. E olha, compartilhe o nosso link, vai ficar disponível para você no YouTube, as nossas plataformas, o link aqui do Lâmpada para os meus pés. Continue fazendo a sua inscrição. Já estamos com 982 mil inscritos no YouTube. Então, nós queremos chegar a 1 milhão. Será que a gente chega hoje ainda, hein? A 1 milhão? Então, eu creio, né? Estamos trabalhando para isso. Então, seja uma ferramenta nas mãos do Senhor Jesus e que Deus nos abençoe. Pastor Gilson Souza, temos 30 segundos. Obrigado por sua participação, pastor. Amém, Jorge. Obrigado. A paz do Senhor, a paz do Senhor aos irmãos, também aqueles que estão participando conosco pelo nosso canal 126 da nossa TV Parabólica. Deus a todos abençoe com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Essa é a Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno. Glória a Deus. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.